Olá, gremistada, tudo bem com vocês? Vamos a mais um episódio do Grêmio Review. E nós vamos ver e rever a tabela do Campeonato Brasileiro porque nós temos que ligar o sinal de alerta. Tá complicado mais para alguns, mas o Grêmio precisa ter alguns cuidados e eu vou mostrar para vocês como é que está o cenário neste momento. Quem não me segue, por favor, dá aquela moral, curte aí embaixo. Se você não me segue nesse perfil, Grêmio Review, vocês que estão seguindo o Beto Nove Andrades, convido a vocês a virem para cá, que aqui é futebol, é só Grêmio, né? E as situações que são ligadas ao nosso tricolor. Vamos olhar a tabela. Nesse momento, nós temos a tabela com a seguinte pontuação. Fique atento à diferença de jogos, por causa de jogos importantes da Copa Libertadores, Mundial de Clubes. E é por isso que algumas situações mostram ainda mais preocupação para o Grêmio e até para o nosso rival. Nesse momento, o Palmeiras é líder com 65 pontos. O Flamengo tem os mesmos 65 pontos, porém o Palmeiras tem um jogo a menos. Cruzeiro, depois que fez a vitória contra o nosso tricolor ontem, foi para 63 pontos e entra na briga, porém já tem 32 jogos disputados. Mirassol com 56, 31 jogos disputados. O Mirassol joga ainda na rodada. O jogo do Mirassol vai ser contra o Fluminense nessa noite às 19h30. Depois nós temos Botafogo com 51 pontos, Fluminense 47, São Paulo 45, Vasco da Gama 42. Mas vamos aqui para a segunda fase da tabela, onde a gente vexatoriamente tem os 3 clubes gaúchos. Eu tenho falado que nós estamos vivendo o fracasso, a falência do futebol gaúcho. E eu mostro por quê. Nesse momento, em 13º, o Grêmio, 39 pontos, 32 partidas já disputadas. O Grêmio não tem nenhum jogo atrasado, né? O Grêmio está, neste momento, a 6 pontos da zona do rebaixamento. Ah, Beto, são 6 pontos, é uma distância grande. Perde mais um jogo para você ver como a gente começa a ficar preocupado. Aí nós temos ali, em 14º, o Ceará, 38 pontos, e aqui já começa os detalhes que eu quero mostrar para vocês. O Ceará ainda joga na rodada, né? Ceará e Fortaleza, 31 jogos disputados por cada um. O Fortaleza tem só 30 jogos disputados. Então o Fortaleza tem esse jogo de hoje à noite, o clássico, e mais um jogo a ser disputado. Então comece a notar o porquê da minha preocupação. O Grêmio tem um confronto direto com o Fortaleza já na próxima rodada lá. Então, é por isso que eu falo, o Grêmio ainda não está tranquilo dentro do campeonato. Quando nós tivermos um número aqui de 44 pontos, então nós temos ainda 6 rodadas a serem disputadas e o Grêmio tem que fazer 5 pontos, né? E aí tem o Ceará que está envolvido diretamente e logo depois o Internacional com 36 pontos. Esses vão acompanhar o clássico hoje como se fosse o jogo da vida deles. Tem torcedor colorado que ontem largou o Inter no meio do jogo já pensando em secar o time do Fortaleza. Porque se o Fortaleza vencer, né, esse jogo no clássico começa a botar ainda mais pressão. Porque o Fortaleza vai para 31 pontos, já começa a se motivar. E um outro jogo que é de suma importância para os colorados e também para o Grêmio, porque eu falo, é pressão para os dois. Nesse momento nós estamos assim, 3 pontos, é uma rodada, um vacilo de um e uma vitória do outro, deixa tudo igualado e pior, igualado por baixo, né? Santos e Palmeiras fazem o clássico. O Palmeiras vai tentar fazer essa vitória de qualquer forma, joga em casa contra o Santos, lutando para se manter aí na liderança do campeonato e o Santos jogando a vida para tentar sair da zona do rebaixamento, porque entrou ontem na zona do rebaixamento. Se o Santos vencer, ele já iguala o Internacional em número de pontos e fica uma rodada a menos. O Vitória, que venceu o Inter, está numa crescente. Preocupação sim para a dupla Grenal. E nós temos aqui o nosso Juventude, que está com 29 pontos. O Juventude é aquela situação, ele respira num jogo, vence, faz uns jogos bacanas, depois vai lá e perde de novo. Dessa vez venceu o Sport, né, que já está rebaixado, ao meu modo de ver. Já está rebaixado, né? O Sport já está rebaixado. Esses 3 aqui ainda tem possibilidades
e é por isso que essa pressão está enorme. Estamos vivendo uma falência no futebol gaúcho. É o que eu acho e vamos analisar o porquê. Próxima rodada, Internacional enfrenta o Bahia. Jogo de vida ou morte dentro do Beira-Rio. O Grêmio enfrenta o Fortaleza fora de casa, como citei anteriormente no vídeo. O Juventude pega o Vasco da Gama, né? Lá em São Januário, não sei se o Vasco em São Januário. Depois, na 34ª rodada, o Grêmio pega o mesmo Vasco da Gama, dentro da Arena. Jogo, confronto direto. O Grêmio precisa vencer e vencer bem o Vasco nesse jogo. O Internacional pega o Ceará fora de casa. Olha onde que o Ceará tá. Ceará e Inter hoje brigam pelo mesmo cenário, tá? Ainda é a mesma coisa. Dependendo do resultado do jogo hoje, né? O Ceará pode abrir vantagem ou pelo menos vai se manter nesta rodada à frente do Inter com o mesmo número de pontuação. Depois, 35ª rodada, Botafogo e Grêmio. Botafogo e Grêmio. Botafogo que está brigando aí para se consolidar na Libertadores. O Internacional enfrenta o time do Santos. Vocês estão vendo o tamanho do pepino? Eu não vou grenalizar, mas eu deixo muito claro aqui que eu tenho receios com o Grêmio ainda, tá? Eu queria estar muito feliz nesse momento aqui, dizendo, não, o Grêmio escapou. Mas a situação do Inter, com muito respeito aos meus amigos colorados, essa é caótica, senhores. Eles têm confronto direto a todo tempo aqui na parte de baixo, né? Se chega igualado ali 1 ponto, Inter e Santos, dentro do Beira-Rio, pressão e o Santos vence. Depois, na próxima rodada, 36ª, antepenúltima rodada, aí o Grêmio tem só nada mais nada menos do que Palmeiras dentro da Arena. É como se um jogo semelhante ao do Cruzeiro. É um jogo onde o Grêmio, eu falo a todo momento, o Grêmio tem que estar resolvido nesta data. Porque o Palmeiras está brigando com o título de maneira direta com o Flamengo. O Internacional vai a São Januário enfrentar o Vasco da Gama. O Vasco da Gama demitiu o Diniz porque o Vasco ambiciona a Libertadores, né? Embora o Vasco da Gama tenha jogado mal nos últimos tempos, por que não? Uma mudança, tal, pressão para cima do Internacional, o Inter que tem jogado muito mal fora de casa. E aí nós temos o Juventude jogando com o Bahia. 37ª rodada. São Paulo e Internacional. Lá em São Paulo está colado aqui para tentar uma vaga direta. São Paulo tradicionalmente na reta final do campeonato. É o que o São Paulo tem vivido nos últimos anos, com muito respeito ao São Paulo. É de vagas a Libertadores e o São Paulo vai brigar com unhas e dentes por essa vaga. O Grêmio enfrenta o Fluminense, né? Que também está aqui brigando pela vaga direta a Libertadores. E nós vamos ter esse confronto do Grêmio, espero eu, lá no dia 3 de dezembro, já resolvido. É exatamente, praticamente um mês daqui, né? E a última rodada, senhores, o Grêmio pega um Sport já rebaixado, fora de casa. Esse jogo é aquele jogo que o Sport vem de sangue doce. A gente sabe que quando, se por acaso o Grêmio chegar aqui precisando de um resultado, não é um jogo fácil, porque o Sport vai botar os guri da base, vai botar jogador que quer chance e os caras parecem que jogam a vida nesses jogos. Já aconteceu muitos casos assim, que os clubes foram para a última rodada jogar contra o rebaixado e perderam. Inclusive teve situações de disputa de título, vocês devem recordar disso nos últimos anos. E o Grêmio enfrenta o Red Bull. O Red Bull que é um time que a gente chama ele de gangorra. Ora ele está lá em cima, brigando pela Libertadores, ora ele está aqui. É muito semelhante ao que está acontecendo com o Grêmio, o mesmo número de pontuação, 39 pontos, confronto direto. Senhores, o risco é iminente. Pelo menos um gaúcho vai estar, no meu modo de ver, na Série B. E talvez 2, hein? Talvez 2. Obrigado a todos que estão me acompanhando aqui. O vídeo ficou longo porque a gente precisava debater as preocupações. Se o Grêmio vai lá e vence 2 jogos seguidos, a gente já resolve essa situação e provavelmente vou estar fazendo um vídeo buscando aí as metas para os próximos jogos para tentar buscar uma pré-Libertadores. Por que não? Mas, nesse momento, é preocupante e é por isso
que a gente falou detalhadamente dos próximos jogos. Grande abraço a todos, segue o meu perfil, tamo junto, sempre pela boa resenha, sempre pelo Tricolor. Abraço.